Ele não é o quê? Limitado superiormente, nem o quê? Inferiormente. Ele não é limitado, né? No caso do zero, dos naturais também seria ínfimo? Hã? Zero? O zero é o quê? É mínimo, né? Mas É o ínfimo. É ínfimo. Vou usar já a definição de ínfimo, tá? Dizemos que S é limitado. Nós dizemos que S é o quê? É limitado quando S é limitado superiormente, ou seja, quando S é limitado superior e inferiormente. Quando ele é as duas coisas, você diz que ele é limitado, tá? Agora tem um conceito de máximo e de mínimo, tá? Definição, agora preste atenção. Definição. Seja S um subconjunto de R. Tá certo? Nós dizemos que S tem mínimo, tá certo? Ó. Ou seja, S real e M pertencente aos reais. S é o subconjunto de R e M. Nós dizemos que M é máximo de S quando duas coisas acontecem. O M pertence a S e o M é o quê? Cota superior de S. Para ser máximo, tem que pertencer e ser cota superior. Ou seja, o M tem que pertencer a S e X tem que ser menor ou igual a M, qualquer que seja X de S. Tá? O M tem que pertencer a S e você tem que ter as duas coisas. Ok? Isso é a definição de quê? De máximo. Nós dizemos que M tá? Vou botar aqui, ó. MN reais. Dizemos que M é máximo de S quando M está em S e M é cota superior de S. E nós dizemos que N é mínimo de S, quando tá, o N pertence a S e o N é o quê? É cota inferior de S. Aí eu digo para vocês, olha, esse conjunto aqui, ó, esse intervalo, se você pegar o intervalo
aberto menos infinito 2, esse intervalo, ele tem cota superior, mas não tem máximo. Tá? Porque ele não tem máximo, ele não tem um elemento. Qualquer que seja dado, ele tem cota superior, ou seja, ele é limitado o quê? Esse intervalo menos infinito 2. O intervalo menos infinito 2. Ele é limitado o quê? Superiormente, mas não tem o quê? Não tem máximo. Ele não tem máximo. Tá? Por quê? Olha, é fácil ver. Ó, dado x pertencente ao intervalo menos infinito 2, o x, porque o máximo tem que ser um elemento do conjunto que seja o quê? Cota superior. Dado x pertencente a menos infinito 2, se eu pegar a média aritmética de x e 2, isso pertence ao intervalo menos infinito 2 e o x é claramente menor do que a média aritmética entre x e 2, não é? Não é verdade? Logo, o x não é cota o quê? Superior, porque o x é menor do que um elemento de S. Alguma dúvida disso? Alguma dúvida? Tá? Todo número, né? Se você pegar o x, ó, porque se o x está aqui, o x é menor do que 2. Então a média aritmética de x e 2 é menor do que 2. O x é menor do que 2. Então a média aritmética entre x e 2 é menor do que 2. Então o x mais 2 sobre 2 está aqui e o x é menor do que esse número. Olha, meu amigo. Então o x não é cota superior. Ele está no conjunto, todo elemento do conjunto não é cota superior, então ele não tem máximo. Tá? Assim como esse intervalo aqui, ó, menos 2 mais infinito, ele é o quê? Limitado o quê? Inferiormente. Mas não o quê? Não tem mínimo. Ele não tem mínimo. Agora, se você pegar esse intervalo menos infinito 2, aqui, 2 fechado, ele tem máximo. Me dê um máximo. 2. Máximo. É fácil observar que, dado um conjunto, se ele tem máximo, esse máximo é único. Porque se ele tivesse 2 máximos, se um conjunto S tem 2 máximos, M1 e M2, como M2 é cota superior, M2 é maior ou igual a M1, porque o M1 está no conjunto. M2 é maior que ou igual a todos os elementos do conjunto. Como o M1 é cota superior, o M1 é maior que ou igual a M2. M1 é maior que qualquer elemento do conjunto. Conclusão, o M1 tem que ser igual a M2. Se M1 e M2 são máximos, eles necessariamente são iguais. Da mesma forma, se M1 e M2 são mínimos, eles necessariamente são iguais. Então não tem essa história de tem um máximo. Tem o máximo. Tá? Se o conjunto tem máximo, ele tem o máximo. Só tem um. Se ele tem mínimo, ele tem o mínimo.
Então, 2 é o máximo desse conjunto. Tá bom? Agora, vamos ver a definição de supremo. Tá? Tá? Definição. 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 Deixa eu passar a lista de frequência aqui. Então tá aí. Nós dizemos que M é máximo quando M está em S e M é cota superior. Ali. Agora preste atenção a essa definição aqui. Sejam S um subconjunto de R, S um subconjunto de R e Mn dois números reais. Aí vamos ver o que você mencionou, né? Nós dizemos que M é supremo de S, tá? Quando M é cota superior e é a menor das cotas superiores. Tá certo? Nós dizemos que M é supremo de S quando M é o mínimo do conjunto formado pelas cotas superiores de S. Vocês entenderam a definição? Tá? Então, para M ser supremo de S, o S precisa ter o quê? Precisa ter cota superior. Tá bom? Tá bom? E esse conjunto das cotas superiores tem que ter um mínimo. Calma lá que eu vou... Então, vou gravar aqui, ó. Nós dizemos que M é supremo de S quando M é o mínimo do conjunto formado pelas cotas superiores de S. Ou seja, o M tem cotas superiores e esse conjunto das cotas superiores possui um mínimo. Entendido? Ou, em outras palavras, o M é supremo de S quando o M é cota superior de S e é a menor das suas cotas superiores. Olha aqui, ó. Esse intervalo aqui. Se você pegar esse intervalo menos infinito 2, se você pegar esse menos infinito 2, esse conjunto não tem máximo. Mas ele é limitado superiormente. E ele tem supremo. Qual é a menor das cotas superiores desse conjunto? 2. 2 é a menor das cotas superiores desse conjunto. Então, esse conjunto, ele tem supremo. Quem é o supremo desse conjunto? 2. O supremo, ele coincide com o máximo quando ele pertence ao conjunto.
Se um conjunto tem supremo e esse supremo pertence ao conjunto, esse supremo é o máximo. Certo? Aqui, nós dizemos que M, nós dizemos que N é ínfimo de S quando N é o quê? O mínimo de quem? Do conjunto, é o mínimo do conjunto formado. Quando o N é o mínimo, não. Quando N é o máximo, obrigado. Quando N é o máximo do conjunto formado pelas cotas inferiores de S. Ou seja, quando N é cota inferior de S e é a maior das cotas inferiores de S. Porque para ser o mínimo de um conjunto, lembra a definição de mínimo. N é mínimo de um conjunto S quando ele pertence a S e ele é cota inferior. Tá certo? Então, quando é que M é supremo de S? Quando M é cota superior de S e é o quê? A menor das cotas superiores de S. Quando é que N é ínfimo? Quando N é cota inferior de S e é a maior das suas cotas inferiores. Tá certo? Porque N tem que ser, para ser ínfimo, ele tem que ser o quê? O máximo do conjunto formado pelas cotas inferiores de S. Só que tem um teorema que diz o seguinte, teorema, o conjunto menos infinito do 2 tem supremo, e esse conjunto aqui, ó, é aquele que... Eu não botei, não foi? Botei. Menos 2 mais infinito. Menos 2 mais infinito. Ele tem o quê? Tem ínfimo. Quem é o ínfimo desse conjunto? Menos 2. Por quê? Menos 2 é o quê? É cota inferior desse conjunto. E é a maior das suas cotas inferiores. Tá? O ínfimo coincide com... Se o conjunto tem máximo, veja bem, se o conjunto tem máximo, automaticamente ele tem supremo. Porque o máximo é o supremo. Se um conjunto tem mínimo, necessariamente ele tem ínfimo. Por quê? Porque o mínimo é o ínfimo desse conjunto. O ínfimo é a maior das cotas superiores, é a maior das cotas inferiores. Tá certo? Então, o máximo de qualquer conjunto em existindo é o quê? O supremo desse conjunto. O mínimo de qualquer conjunto em existindo é o quê? É o ínfimo desse conjunto. Agora, um conjunto pode ter supremo e não ter máximo. O máximo é supremo, mas o supremo não necessariamente é máximo. O mínimo é ínfimo, mas o ínfimo não necessariamente é mínimo. Tá? E tem um teorema, não dá para eu demonstrar para vocês, aqui a demonstração não está nas notas, os outros resultados todos estão nas notas, é o teorema que eu vou encerrar para aplicar na próxima aula. Tá? Teorema.
Demonstração. Está no nível desse curso, dá para fazer, mas ela é extensa. Tá? Essa questão de ele ter supremo, não significa que ele tem no máximo. É a mesma questão do conjunto, ele ter limite, mas não necessariamente ele ter o máximo. Como é? Essa questão dele ter o supremo, mas não necessariamente o máximo. É a mesma questão dele ter o limite, mas não necessariamente o máximo. Na terceira coisa, você entendeu? É que tem... Não, primeiro é o seguinte, aqui ninguém está falando de limite. Limite é de sequência ou de função. Não, eu sei, eu estou só fazendo uma Analogia? Porque, assim, naquele como você coloca ali, né, que é do menos infinito até 2. Certo. Ali ele tem um limite que vai ser o 2, mas o 2 ele não vai ser o máximo. O extremo do intervalo. Pois é. Não é limite, o extremo do intervalo. O extremo do intervalo. 2 aqui é extremo do intervalo. Nesse caso ele seria supremo. É supremo. Mas ele não tem máximo. Mas ele não tem máximo. Esse conjunto aqui tem supremo 2, mas ele não tem máximo. O 2 é um supremo que não é máximo. Tá? Agora o teorema é esse aqui, ó. Teorema. Seja S um subconjunto de R. Se S é limitado. E aí, ó, o supremo, por definição, ele é único. E o ínfimo também é único. Tá certo? Porque quem é o ínfimo? É a menor das cotas. Quem é o supremo? É a menor das cotas superiores. É a menor das cotas superiores. Em existindo, tá? Tá? Dizendo que quando o N é o... E quem é o ínfimo? É a maior das cotas inferiores. Em existindo, claro. Quando, tá? Ou seja, em existindo isso. E se S é limitado superiormente, ou seja, se ele tem cota superior, ele tem ínfimo. Tá certo? Se S é limitado superiormente, então S tem supremo. Falei ínfimo, não foi? Falei errado. Se S é limitado inferiormente, então o S tem o quê? Ínfimo. Então todo conjunto que é limitado superiormente pode não ter máximo, mas tem supremo. Todo conjunto que é limitado inferiormente pode não ter mínimo, mas tem ínfimo. Então, todo conjunto que é limitado, então ele tem... Se ele é limitado, ele tem supremo e tem ínfimo. Tá? Tá bom? E se ele é, e todo conjunto, e todo subconjunto, aí é importante ver o seguinte, isso é fundamental, inclusive na demonstração, todo subconjunto dos inteiros que é limitado superiormente possui máximo. Subconjunto dos inteiros. É um subconjunto de R, mas antes é um subconjunto dos inteiros. Se eu tenho um subconjunto do conjunto dos números inteiros, que é limitado superiormente, ele tem máximo. E se ele é limitado inferiormente, ele tem mínimo. Agora, um subconjunto qualquer de R, se ele é limitado superiormente, ele tem supremo. Se ele é limitado inferiormente, ele tem ínfimo. Podendo não ter máximo, nem ter mínimo. Ok? Nós podemos encerrar aí.